O ano era 1956 e Juscelino Kubitschek estava em um lugar. Cara, nós precisamos acabar com o arquipélago econômico e achar o modal perfeito para interligar o Brasil. Alguma sugestão? Pera, fala minha língua. Arquipélago econômico, modal, o que seria isso? Calma, arquipélagos econômicos são um conjunto de ilhas econômicas que são independentes de um país. Agora, modais são tipos de meios de transporte, como ferroviário, aeroviário, hidroviário, rodoviário. Inclusive, rodoviário é flexível, é baixo custo para curtas distâncias e também alcança áreas de difícil acesso. Rodoviário vai ser esse. Tem certeza, num país tão grande quanto o Brasil, você realmente está pensando em colocar um transporte que tem baixa capacidade de carga, é barato para curtas distâncias, porém para grandes distâncias ele é bem caro e tem a maior capacidade de furto de carga? Meu querido, nós estamos recebendo apoio das empresas automobilísticas. Desse jeito, a gente economiza e eles lucram. Deixa o rodoviário. E é por isso que vivemos cenários como esse hoje em dia, cá entre nós. Mas se essa quantidade de pessoas estivesse num trem, não estaria bem mais arrumadinho? Pois é. Porém, como nosso querido amigo JK disse, existem outros modais e são deles que nós vamos falar agora. Vamos começar com o aeroviário. Esse modal, apesar de ser o mais rápido entre todos os outros modais, ele carrega bastante coisa em relação ao rodoviário, porém ao hidroviário e ferroviário ele não carrega tanto assim. Ele é bem caro e ele se enquadra como multimodal. O que seria isso? Multimodal é a integração de dois ou mais modais, que tem como principal exemplo o container, que, por exemplo, sai do barco e vai de transporte rodoviário por aí, entendeu? Agora, vamos falar do modal que eu tava mais ansiosa pra falar, o hidroviário? Vamos! Ele tem como vantagem o preço para longas distâncias e para o combustível, é bem barato. E ele também comporta bastante carga. Mas desvantagem, além da burocracia, que ele é bem burocrático, ele também é bem lento e assim como o avião, ele precisa de outros modais para fazer o seu trabalho direito, entendeu? Mas espera aí, para ter barco tem que ter água, e água é uma coisa que o Brasil tem muito. A quantidade de praia que tem no Brasil, por que o hidroviário não é o principal? E eu vos respondo, minha cara, pro barco é mais indicado uma planície, um ambiente um pouco mais retinho, para poder não ter problema de passar. Uma coisa que aqui no Brasil não temos, a maioria é planalto, são ambientes planalto, desregulares. E você já viu o barco passando em cima de morro? Faz sentido. Não, nunca vi não, mas agora faz sentido. Bacana, porque eu já vi. Como assim, barco passando em cima de morro? Pois é, usando o sistema de reclusas. O que seria esse sistema de reclusas? Basicamente, são comportas que o barco entra no reservatório, enche de água e assim ele pode mudar de nível da água, entendeu? E ele consegue transitar, né, de um lugar mais alto para o mais baixo e tranquilo. O mais conhecido é o do Panamá, porém tem outros no Brasil, como o do Paranatítetê. Entendi. Valeu. Nada, que isso. Agora vamos ao último, mas com certeza não menos importante modal, o ferroviário, que tem como vantagens a grande capacidade de carga, a baixa emissão de poluentes e também o menor índice de acidentes. E como desvantagem, a necessidade de mais de um tipo de modal, porque não tem flexibilidade, e também o custo para produção de uma ferrovia, né, que é bem mais barato.
fazer uma rodovia e uma ferrovia, né? Enfim, e alguns projetos recentes são Ferrorão, Ferroeste, dá uma colada aqui. O Fiol, eu achei esse nome muito engraçado, eu resolvi compartilhar. É isso. E acho que foi isso, galera.